Então, iniciou a nossa gravação, né? Semana passada nós vimos o iniciozinho de TCP, então hoje a gente vai ver o formato do segmento TCP, ver seus campos, e daí que a gente vai ver tudo que ele faz, né? Então, tudo que o TCP tem que fazer é através de uma conversação entre as duas entidades, no transmissor e no receptor, né? E como a única informação trocada por eles é por intermédio dos campos de cabeçalho, então tudo que ele faz vai estar representado naqueles campos de cabeçalho. Então, vamos lá. Cada segmento TCP, né, começa com cabeçalho de tamanho fixo, né, de formato fixo de 20 bytes. Então, esse aqui é o cabeçalho do TCP. Vou tirar isso aqui da frente, né, onde nós temos os campos porta-origem e porta-destino, número de sequência, número de reconhecimento, o comprimento do cabeçalho. Esse comprimento do cabeçalho, porque existe uma parte opcional no cabeçalho antes de virem os dados, essa parte opcional para estender o protocolo em caso de necessidade. Tem uma parte não utilizada, depois temos 6 bits para controle, né? A janela de recepção, que a gente vai ver aqui, isso aqui que realiza o controle de fluxo, e também é utilizado no controle de congestionamento. A soma de verificação de todo o segmento, né? E um ponteiro de urgência para dados urgentes, né? Então, vamos ver aqui como é que funciona cada um desses campos, né? Então, começando aqui, o cabeçalho fixo pode ser seguido por opções de cabeçalho. Essa opção de cabeçalho é para estender o TCP em caso de necessidade, né? Normalmente não é necessário, os campos padrão resolvem tudo para ele, né? E depois podem vir até 65.515 bytes de dados, né? São 65.535 que o IP permite, tirando os 20 bytes de cabeçalho. Segmentos sem dados também são válidos, né? No UDP não faz sentido enviar segmento que não carregue dado. Já no TCP, a gente pode enviar segmentos sem dados. As entidades TCP elas mantêm o estado do protocolo, uma conversação de tudo que acontece nos dois lados da transmissão, né? Então, pode ser que seja necessário enviar informações de controle sem que o usuário esteja solicitando o envio de dado algum, né? Então, o usuário não tem dado para ser enviado, mas o TCP precisa trocar informações de controle, como, por exemplo, o número de reconhecimento, alguns ponteiros, né, alteração do tamanho da janela de recepção. Tá? Então, o TCP ele pode enviar segmentos que contêm apenas o cabeçalho, só para manter o seu sincronismo com o seu parceiro. Então, segmentos sem dados são válidos, são utilizados como confirmações e mensagem de controle. Estão vendo cada campo? Nós temos porta-origem e porta-destino, né? Isso aqui nós já conversamos sobre multiplexação e demultiplexação. Já vimos que o UDP também tem esse campo, e a finalidade é exatamente a mesma, é identificar os processos origem e destino nos hospedeiros. Então, quando uma mensagem é enviada de uma máquina para outra, tá? Na porta-origem diz quem é o processo lá no computador origem, e a porta-destino diz qual é o processo que deve receber essa mensagem no destino. Na verdade, é até um pouco mais do que isso, né? O que define uma conexão TCP, conforme nós vamos ver, é porta-origem, porta-destino, endereço IP-origem, endereço IP-destino. Endereço IP-origem, endereço IP-destino, a gente obtém pelo protocolo IP, né? Porta-origem, porta-destino, a gente obtém por aqui. Então, esses dois campos, em conjunto com endereço IP-origem e endereço IP-destino, é que determinam qual das conexões do servidor está sendo utilizada na transferência, né? Então, permite que aplicações compartilhem o uso do TCP, né? Então, nós temos uma entidade TCP, e essa entidade TCP aceita a conversa, a comunicação com diversos processos simultaneamente. Esse é o que a gente chama de multiplexação e demultiplexação. Bom, depois vem aqui número de sequência. Nós estudamos na semana passada que para um protocolo ser confiável, para que ele possa conferir se os dados estão chegando corretamente no destino, ele precisa ter um número de sequência que identifique cada um desses dados, né? Ele precisa trabalhar com temporizadores, né? E ele precisa
está controlando tudo isso, né? Esse controle, então, no campo de cabeçalho, do número de sequência, que determina qual é a posição desses dados no fluxo de bytes. Tá? Vamos lembrar o seguinte, o TCP ele não trabalha com mensagens, o TCP ele trabalha com fluxo de bytes. Né? Então, aqui está um fluxo de bytes. Não importa que o usuário mande essa mensagem como uma mensagem aqui, depois uma outra mensagem menor, depois uma maior, depois outra, né? O TCP ele não preserva o limite entre as mensagens, ele manda tudo como se fosse um fluxo de bytes. Então, esse número de sequência é a posição do byte na sequência. Vou imaginar que o primeiro byte seja o zero. Tá? Não é necessário que seja o zero. Tá? Na verdade, dificilmente será o zero, é um número aleatório, um número inicial. Vamos supor que o primeiro byte seja o zero e que o TCP enviou um total de 2.000 bytes. Então, ele enviou do 0 ao 1999. Né? Isso é o que foi enviado. Já foi. No próximo envio, ele vai enviar a partir desse byte aqui, do primeiro byte na sequência. Né? Então, quem é esse primeiro byte na sequência? Esse primeiro byte na sequência é o 2.000. Então, o número de sequência desse segmento será 2.000. Né? Não é 1, não é 2, não é por segmento, é por byte. Tá? Vamos supor que essa segunda transmissão tenha sido transmitida do 2.000 até o 3.500. Próximo segmento será que número de sequência? Né? Próximo segmento será o número de sequência 3.501. Né? Então é importante lembrar disso aqui. Indica a posição dos dados, especificamente o byte, né? Onde o segmento deve ser colocado, lá no destino. Tá? O número de confirmação que está escrito aqui, tá? Aqui está escrito número de reconhecimento, vou anotar para ajeitar isso aí. Né? Isso aí varia de cada autor. Né? Acabei pegando o texto de um autor e a imagem de outro, mas número de confirmação, número de reconhecimento é a mesma coisa. Né? Então, esse número de reconhecimento aqui especifica o próximo byte aguardado no fluxo contrário. Então, você está falando o seguinte, nós temos a entidade, vou botar aqui uma entidade A, uma entidade B. Duas máquinas, dois processos em máquinas, aliás. Né? A entidade A envia a informação até a entidade B. E ela está mandando do byte X ao Y. Né? Então, como o B confirma para o A que ele recebeu até o byte Y mais 1? Ele manda, até o byte Y, ele manda o número de reconhecimento Y mais 1. Ele sempre coloca qual byte ele espera receber. A confirmação dele não é dizendo o último que ele recebeu, mas o que ele espera receber. No caso aqui de cima, foi enviado até o 3.500. Né? Qual é o número de confirmação que ele envia? 3.501. É isso aí? Então, quando informa que espera receber o byte, quando informa que espera receber o byte n, está implícito que todos os bytes até o n-1 foram recebidos. Ou seja, ele trabalha com, conforme nós vimos semana passada, confirmação cumulativa. Né? Quando ele diz que espera receber o n, todo mundo até o n mais 1 está confirmado, está validado. O próximo campo é o comprimento do cabeçalho. Né? Oficialmente, no protocolo, esse campo se chama HLEN, né? Header Length, né? Tamanho do cabeçalho. Informa o tamanho do cabeçalho em palavras de 32 bits. Tá? Então, aqui, palavra de 32 bits, o cabeçalho ele tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras de 32 bits. Se não tiver o campo opcional, o valor de HLEN é 5. Né? Se tiver campos opcionais, será maior. Então, a gente já vê aqui que o campo opcional tem que ser múltiplo de 32 bytes. Né? O tamanho do cabeçalho pode variar em função do campo opções. Né? Tá aqui. O campo flags, 1 bit cada, são 6 bits. Tá? Vou dizer o significado de cada bit aqui e mais para frente a gente vai ver o funcionamento deles. Tá? Vai ver uma dinâmica aqui com o funcionamento. URG é ponteiro urgente. Indica que o segmento carrega dados urgentes.
Esse ponteiro urgente, eu vou até dar uma adiantada aqui para vocês. Tá? Tem aqui um campo também chamado ponteiro de urgência. O TCP, vamos lá. Ele, conforme, né, já vimos, né, ele envia um fluxo de bytes. Vamos supor que está aqui o fluxo de bytes e que ele já enviou, né, a aplicação já enviou dados até aqui, até esse ponto, o TCP já fez a transmissão até aqui. Já fez isso aqui de transmissão. Agora, a aplicação escreve para o outro lado e bota dados aqui, e a aplicação sinaliza para o TCP que esse dado que se inicia nesse ponto é um dado urgente. Para o TCP, dado urgente não tem significado, tá? Mas pode ter para a aplicação. Então, é uma versatilidade que o TCP dá para a aplicação. O que o TCP vai fazer? Quando você recebe dados urgentes, vai mandar os dados que precisa mandar, incluindo o restante dos dados anteriores, isso aqui é o restante dos dados anteriores, mas os dados urgentes efetivamente começam nesse ponto aqui, né? Os dados urgentes são apenas o final. Quando carrega dado urgente, o que o TCP faz? Coloca tudo que tem que mandar no campo de dados, né? Depois ele seta o bit urgente para dizer que tem dado urgente, e esse ponteiro de urgência carrega a identificação de onde iniciam os dados urgentes. Então, o TCP ele vai carregar dados aqui dentro. Opa, desculpem. Né? O TCP ele vai carregar dados. Desses dados, os dados urgentes começam em algum ponto, e o ponteiro de urgência é quem diz aonde começam os dados urgentes. Tá? Então, de uma forma bastante simplificada. Tá? Então, para isso que serve o ponteiro urgente. Lembrando, para o TCP, dado não é urgente. Né? Isso é para a aplicação poder mandar dado urgente. ACK, né? Acknowledgement, né? É confirmação. Indica que o campo de confirmação, né? Número de confirmação contém uma confirmação. Né? Então, quando o TCP está enviando dados de um lado para o outro, a confirmação ele sempre manda no sentido contrário. Né? Ou seja, enviei dado da esquerda para a direita. A confirmação disso vai vir da direita para a esquerda, num segmento que pode conter dados ou não. Se o campo número de reconhecimento contém um reconhecimento válido, esse bit ACK está marcado como 1. Tá? Apenas para indicar que é para levar em conta esse campo. Push. Solicita o receptor para entregar os dados à aplicação assim que chegar, em vez de armazená-los em um buffer. Tá? O TCP, a gente já viu, ele pode utilizar buffers para otimizar o seu funcionamento. Só que a origem pode solicitar que os dados, quando cheguem no destino, sejam entregues imediatamente. Para fazer essa entrega imediata, esse campo push pode ser setado com valor 1. Tá? Aí, no caso do TCP, assim que chegar o dado do outro lado, ele avisa a aplicação que tem dado. Normalmente o TCP já avisa logo, né? Isso é só uma... Mas como não é obrigatório, você pode utilizar esse campo push. RST, usado para rejeitar um segmento inválido ou para recusar uma tentativa de conexão. Tá? Na verdade, ele é usado para recusar uma tentativa de conexão. Quando a gente viu que o TCP é orientado à conexão, né? Então, quando uma entidade solicita uma conexão com o outro lado, caso o TCP não tenha condições, né? Quando a gente viu programação, a gente viu o campo, a chamada de função listing. Essa chamada de função listing, ela cria os buffers e diz até quantas solicitações podem estar enfileiradas. Vamos supor que o servidor já está com todas as solicitações enfileiradas, né? Aí o lado esquerdo aqui, o cliente ele solicita uma conexão. Como o receptor não tem mais buffers para guardar, ele manda um segmento de volta com bit RST com valor 1, né? O bit reset com valor 1. Ao receber essa informação, o outro lado rejeita a conexão. Sabe que a conexão foi rejeitada. Essa conexão ela foi rejeitada pelo TCP, não pela aplicação. Os dois campos finais são para estabelecimento e encerramento de conexões. Né? O campo SYN é usado para estabelecer conexões. Sempre que eu estou solicitando conexão, esse bit SYN vem igual a 1. E quando eu peço para encerrar conexões, o campo FIN vem igual, também setado com 1. A gente vai ver mais para frente exatamente como as conexões estão estabelecidas e encerradas. Inclusive, no estabelecimento,
que é configurado o número de sequência. Eu falei para vocês que o número de sequência inicial dificilmente é 0, né? O número de sequência inicial é um número aleatório, que vai ser determinado quando esse bit sim for ativado. Janela de recepção, ela indica quantos bytes podem ser enviados a partir do último byte confirmado, né? Ou seja, o tamanho da janela essa janela de recepção é o tamanho da janela de transmissão. Semana passada nós vimos janela de transmissão. A janela de transmissão é quantos bytes podem ser enviados de um lado para o outro, né? Então, transmissor, receptor. A gente viu que existe uma quantidade limite nos bytes de dados que o transmissor pode enviar. Esse limite é o tamanho da janela de transmissão. Quem define o tamanho da janela de transmissão? O receptor. Então, quantos bytes o transmissor pode mandar? A quantidade de bytes que o receptor determinar para isso. A gente também vai ver aqui como isso é determinado. Então, é enviado do receptor ao transmissor. O campo soma de verificação, aqui está chamado soma de verificação na internet, utilizado para verificar se existem erros nos dados recebidos. Então, aqui é executado um protocolo de soma de verificação, um protocolo de verificação de dados, né? A gente vai ver como alguns protocolos funcionam quando vê a parte física da rede. Então, é calculado o CRC na origem, ele é enviado ao destino, o destino confere se a soma de verificação calculada é igual à que foi enviada, e aí sabe se a informação está correta ou não, né? Vimos que isso aqui é uma necessidade de um protocolo confiável, a gente viu semana passada. O ponteiro urgência, né, é válido somente se o flag urgente estiver ativado, a gente já viu isso aí. Ele indica a porção de dados no campo de dados que contém dados urgentes, né? Já conversamos sobre isso aí. O campo opções, né? Como o próprio nome fala, é um campo opcional, ele possui tamanho variável e é projetado como forma de oferecer recursos extras, né? Recursos que não foram previstos no cabeçalho comum, né? Como é um campo opcional, se ele existir, tem que mudar o comprimento de cabeçalho aqui no momento do envio. Os dados são os dados enviados pela camada superior. Então, tudo que é pedido para o TCP transportar, ele transporta aqui no campo de dados, né? Serão entregues na camada superior do hospedeiro destino. Bom, vamos lá. Conexão TCP. Como funciona, então, a conexão TCP? Então, antes que a gente possa trocar dados entre dois hospedeiros, né, é necessário que seja estabelecida uma conexão de forma explícita. Nós vimos que isso é feito pelas funções connect e accept, né, do socket, da biblioteca socket, né? Então, uma vez estabelecida a conexão, os hospedeiros podem trocar dados em qualquer direção, né? Então, é um protocolo ponto a ponto e full duplex, né? Ponto a ponto, porque amarra origem e amarra destino, e é full duplex, porque as transmissões podem estar acontecendo simultaneamente nos dois sentidos. A gente vai denominar os hospedeiros como cliente e servidor, tá? A única diferença entre cliente e servidor aqui é quem inicia a conexão. Padroniza-se que quem inicia a conexão é o cliente, quem recebe a conexão é o servidor, né? Então, o hospedeiro que inicia a conexão será o cliente e aquele que recebe a solicitação será o servidor. Então, estabelecimento da conexão, né? Como é o estabelecimento da conexão? Aqui está o cliente e aqui está o servidor, né? Como está padronizado que o cliente inicia, é quem inicia, o cliente envia um segmento, tá? Então, vem uma requisição de conexão, né? Aqui está o tempo descendo, né? Crescendo para baixo. Bom, sim igual a 1 significa que o campo de cabeçalho sim contém o valor 1. Tá? Então, vou voltar aqui no cabeçalho, né? Esse bit aqui, o bit sim está com o valor 1. Tá? Sec significa o número de sequência. Então, quando a gente botar sec igual a alguma coisa, significa que o ponteiro... significa o número de sequência, desculpe. E quando aparecer o número de reconhecimento, vai aparecer o número de reconhecimento, vai estar ACK igual ao número de reconhecimento,
significa que o bit ACK está com valor 1 e o valor do reconhecimento é o valor desse campo. Então, no caso aqui, sim igual a 1, né? O protocolo envia uma informação, um cabeçalho com flag sim setado com bit 1, e no campo de sequência ele bota aqui client ISN, né? Esse client ISN é o número de sequência inicial, né? Então, o primeiro byte não é nem o byte 0, nem o byte 1. O primeiro byte é um byte de número aleatório, né? Utilizando números aleatórios, espera-se que o TCP não se confunda com solicitações de conexões passadas, né? Seria o seguinte, um cliente ele solicita uma conexão ao TCP. O TCP ele vai responder com essa conexão. Vamos supor que está demorando muito o estabelecimento dessa conexão. Aí o cliente ele vai solicitar novamente conexão, tá? Ele pode solicitar com outro número, né? Para evitar a confusão nos pedidos de conexão. Assim como ele pode encerrar uma conexão e de imediato iniciar outra conexão. Então, ele inicia com números aleatórios para ficar bem clara a diferença entre as conexões. Então, campo sim igual a 1, número de sequência inicial aleatório. Como o servidor vai aceitar a conexão? A gente está assumindo aqui que a conexão foi aceita, né? O servidor responde botando sim igual a 1, dizendo que ele está aceitando a conexão e também está estabelecendo a conexão, né? Stack igual a server SN, um número de sequência do servidor, que também é um número aleatório diferente do cliente. Então, aqui é o número inicial de sequência do servidor, aleatório, e ele confirma o número de sequência do cliente, né? O número de sequência do cliente confirmado como ACK igual client SN mais 1, né? Lembrando daquela história de que, como ele confirma uma sequência, dizendo que espera receber o próximo, né? Então, é aquele que o cliente enviou, mais 1. Por fim, o cliente confirma a confirmação do servidor, né? Agora, o cliente já bota sim igual a 0, ele só bota sim igual a 1 na primeira tentativa. Sec client igual a SN mais 1, né? Então, era o client SN, agora é client SN mais 1, tá? É o próximo byte, né? Server igual a SN mais 1 como ACK, né? Dizendo que confirmou, tá? O número do servidor, que é aqui server SN. Tá? Então, enfatizando, o número de sequência inicial é aleatório e a confirmação é o recebido mais 1. Bom, como são trocados três segmentos, né? Trocado um segmento, outro segmento, o estabelecimento da conexão é uma técnica conhecida como apresentação de 3 vias, né? Ou, em inglês, three-way handshake. Então, a tradução ao pé da letra seria aperto de mão de 3 vias, né? E se houver a recusa da conexão, né? Caso haja tentativa de conexão com o hospedeiro que não possui um processo aguardando ou não tem buffer suficiente, seja lá o que for, a resposta é simplesmente um segmento com bit RST ativado, né? Não tem aqui... Deixa eu anotar para botar. Vou colocar uma imagem aqui para ficar mais claro isso, né? Mas ele envia como resposta um segmento com bit RST ativado. Então, a resposta aqui, ao invés do servidor responder com sim igual a 1, ele botaria RST igual a 1. Quando colocou RST igual a 1, o cliente sabe que a conexão foi recusada pelo servidor. E a parte de encerramento da conexão, né? Qualquer um dos lados pode solicitar o encerramento da conexão, né? Esse encerramento é realizado enviando o segmento com o bit fim ativado. Dá para fazer a finalização. As conexões são encerradas de forma independente em cada destino, né? Então, a conexão é full duplex, mas ela é independente. Se nós temos, tá? Se nós temos um servidor e outro servidor, né? Ou melhor, 2 hospedeiros, um enviando dados para um lado, outro enviando dados
para o outro lado. Se o hospedeiro da esquerda solicita o ferramenta da conexão, bit FIM ativado, está encerrada a transferência de dados da esquerda para a direita. Mas pode continuar fluindo dados normalmente da esquerda para a direita, tá? Sem nenhum tipo de dificuldade, né? Então, as conexões são encerradas independentemente em cada sentido, né? Se existem dois hospedeiros A e B, o hospedeiro A encerra a conexão, será apenas no sentido de A para B, já falei. B pode continuar enviando dados para A, e A continuará confirmando todos os dados recebidos para B, né? Então, aqui, considerando que são A e B, tá? B não manda mais dados para A. Desculpe, A não manda mais dados para B, porque a conexão está encerrada. Mas, como B continua mandando dados para A continua mandando as confirmações para B de cada dado recebido, tá? Então, o encerramento da conexão em um sentido indica apenas que não trafegam mais dados, mas as confirmações, os controles têm que continuar trafegando. Suponha aqui que o cliente decida encerrar a conexão. Então, o TCP envia um segmento com o bit FIM com valor 1, então já está estabelecida a conexão, estão sendo dados trocados. Então, o cliente vai confirmar, vai solicitar encerramento. Então, aqui, ó, o cliente bota FIM igual a 1, manda um segmento com campo FIM igual a 1. Ele tem o número de sequência dele e ele fez um número de confirmação no servidor, né? Ele está dizendo que, como a CK aqui igual a 6.327, ele está dizendo que o último byte recebido do servidor foi o 6.326. Quando o servidor recebe esse segmento, envia de volta um segmento de reconhecimento, né? Então, o servidor envia de volta um segmento. O servidor colocou FIM igual a 0, porque o servidor não está encerrando a conexão dele. Poderia encerrar? Poderia, sem problema. Mas, nesse caso aqui, ele não está encerrando a confirmação. Número de sequência do servidor. 6.000... número de sequência do servidor, não. Número de... tá, desculpa. Número de sequência do servidor. 6.327. Tá? E a CK do cliente, 1911, confirmando o segmento, né? Quando o servidor solicita o encerramento também, ele manda com bit FIM igual a 1, e o cliente responde com FIM igual a 0, confirmando o segmento 6.327. Né? Está aqui 6.327, a CK 6.328. Então, aqui em cima foi o encerramento da transmissão do cliente para o servidor, e aqui embaixo o encerramento da conexão do servidor para o cliente. Ok? Até aqui está tranquilo, gente? Ninguém tem pergunta? Bom, vamos lá então. Política de transmissão do TCP, né? Como o TCP faz a transmissão de dados. O TCP deve controlar as informações que são feitas, né? E realizar as retransmissões sempre que tiver necessidade disso aí. Então, houve um erro, o dado chegou com erro no receptor, dado não chegou no receptor, ou então a confirmação do receptor se perdeu. O TCP precisa fazer a retransmissão. Para isso, ele precisa saber quais dados chegaram com sucesso no receptor, né? Se ele não souber o que chegou com sucesso, ele não pode fazer a retransmissão. Então, para isso, os campos número de sequência e número de reconhecimento são fundamentais, né? O número de sequência para dizer quais são os dados que ele está enviando e o número de reconhecimento para o parceiro dizer até onde chegou bem. Então, número de sequência relativo à posição ocupada pelo byte no fluxo de dados original. Lembrando sempre que o TCP não preserva o limite entre mensagens, né? Então, se um segmento possui um número de sequência N, o primeiro byte de dado carregado pelo segmento deve entrar na posição N do fluxo de dados da conexão, ou seja, no fluxo de bytes, né? Já o número de reconhecimento, né, é enviado pelo receptor, indica ao transmissor qual é a posição do próximo byte que o receptor espera receber no fluxo. Vendo um funcionamento aqui, à esquerda do cliente, à direita o servidor, né? O cliente envia dados sec igual a 1, né?
sec igual a 1, ele está dizendo que o primeiro byte tem valor 1. Valor 1 não, desculpa. O primeiro byte está na posição 1 do fluxo. Então, eu tenho um fluxo. E nesse fluxo, o primeiro byte está na posição 1. Lembrando que essa posição 1 aqui é só para facilitar o entendimento. Na verdade, é um número aleatório inicial. Né? E ele enviou 10.000 bytes. Enviou do byte 1 ao 10.000. Né? Então, ele enviou do 1 ao 10.000. Então, aqui é o 10.000. Né? Como o receptor vai confirmar que recebeu até o 10.000? Ele fala o próximo que ele espera receber, que é o 10.001. Né? Então, o receptor responde para o transmissor. ACK igual ao 10.001. Beleza, ele sabe que chegou tudo até 10.001. Né? O transmissor agora envia mais dados. Sequência igual a 10.001, que é o primeiro byte dele. E está enviando mais 10.000 bytes. Então, ele está enviando do byte 10.000 ou 20.000. Né? Como o servidor confirma? ACK igual a 20.001. Na próxima transferência, o cliente envia 20.001. Do 20.001 ao 22.231. Como é confirmado que recebeu até o 22.231, ACK igual 22.232, né? Sempre um a mais do que recebeu. O que faz quando os segmentos chegam fora de ordens? Né? Por exemplo, isso aqui foi o que foi enviado naquela figura anterior que nós vimos. O primeiro segmento chegou direitinho. Né? O primeiro segmento chegou aqui, ó. SEC igual a 1 e dados são enviados do 1 ao 10.000. Como o receptor confirma que recebeu até o 10.000? ACK igual a 10.001. Mas, por alguma razão, né? Provavelmente por alguma intransência da rede, né? O segmento que foi enviado na sequência chegou depois do que foi enviado depois dele. Então, houve uma troca. Então, apesar do servidor ter enviado primeiro esse aqui, SEC igual a 10.001, quem chegou antes no receptor foi a sequência 20.000. Então, no receptor chegou a sequência 20.001, dados do 20.000 ao 22.231. Esse segmento está fora de ordem. O que o receptor faz? O receptor não vai jogar fora esse segmento. Mas ele também não pode dizer que o segmento chegou, porque o TCP trabalha com confirmações cumulativas. O lado direito ele não sabe que está atrasado. O outro pacote pode ter se perdido. Então, quando recebe um segmento fora de ordem, ele sempre envia uma confirmação. Né? Então, qual a confirmação que ele vai enviar? Qual foi o último válido que ele recebeu? O último válido foi o 10.000, porque ele ainda não recebeu o 10.001. Então, ele faz a confirmação dizendo que chegou lá o 10.000 e que ele espera receber o 10.001. Né? O transmissor ele não vai retransmitir só porque chegou essa confirmação aqui. Ele só vai retransmitir se estourar o temporizador dele. Na sequência, chega o que estava faltando. Sequência 10.001 com dados 10.001 ou 20.000. Bom, aí o receptor ele vai ver. Recebi o 10.000 que eu esperava. Esse aqui tem até o 20.000. Já recebi o 20.001 e recebi até o 22.231. Agora ele confirma, então, todos os segmentos, já que ele recebeu tudo. ACK igual a 22.232. Tá? Então, o TCP ele se recupera com facilidade. Né? Vendo aqui novamente, né, com uma animação, na verdade, como o TCP funciona. Né? Aqui a gente está vendo um a um. Mas a gente já viu semana passada que o TCP, o TCP especificamente não, mas a gente já viu semana passada que um protocolo desse que envia, recebe, envia, recebe, envia, recebe, um protocolo do tipo bit alternante, é um protocolo muito ineficiente. Na internet, em redes de alto desempenho, as transmissões acontecem em paralelo. Né? Então, aqui no caso do TCP, o TCP ele sai enviando uma sequência logo grande. Então, ele envia aqui, por exemplo, 4 sequências. Né? Ele envia uma sequência de 1.000 bytes, então sequência igual a 1, sequência igual a 1.001, sequência igual a 2.001, sequência igual a 3.001. Tá? O receptor, conforme começa a receber, ele vai confirmando uma a uma. Né? Então, ele recebeu a primeira aqui, sequência foi do 1 ao 1.000. Ele responde, ACK igual a 1.001. Depois ele recebe do 1.001 ao 2.000.
Ele responde ACK igual a 2001, e por aí vai. ACK igual a 3001, ACK igual a 4001. De repente, o TCP faz uma nova rajada, tá? Uma transferência dessa de vários, de uma vez só, a gente vai chamar de uma rajada de transferência. Sendo que houve um atraso nesse pacote aqui. Ele vai chegar depois dos outros, né? Então, o TCP vai trabalhar como? Ele recebe, ele confirma ACK igual a 5001, que é o próximo que ele espera receber. O 5001 sofreu atraso. Quando ele recebe o 6001, ele confirma ACK igual a 5001 ainda. Quando recebe o 7001, ACK igual a 5001, ele insiste, né? E agora, quando ele recebe o 5001, ele já recebeu tudo, ele bota ACK igual a 8001. Né? Então, as coisas vão acontecendo muito rápido, vão acontecendo de forma paralela no protocolo TCP. Controle de fluxo, né? O que é controle de fluxo? O controle de fluxo ele é utilizado para evitar que um transmissor sobrecarregue um receptor quando o receptor não tem condição de processar todos esses dados na velocidade em que são enviados, né? O controle de fluxo ele é muito importante para qualquer transmissão de dados, seja em rede, seja em transmissão direta, tá? Um exemplo bastante claro, que clareia muito a necessidade do controle de fluxo, é a gente imaginar o trabalho de uma impressora, né? Você imagina uma impressora que precisa imprimir um documento com 1000 páginas, contendo planilhas, contendo imagens, gráficos. Então, um documento extremamente pesado, né? Esse documento ele já está pronto no nosso computador, ele vai ser enviado para a impressora. A impressora é um equipamento que contém pouca quantidade de memória. Ela não precisa de muita memória. Ela só precisa de memória para um pequeno buffer local para imprimir a página para segurar a página que ela está imprimindo e no máximo mais uma ou duas páginas. E o computador, por outro lado, ele tem uma capacidade muito grande de enviar uma quantidade enorme de dados para a impressora. Então, imagina se o computador envia todas as páginas de um documento de uma vez só para a impressora. Vai estourar a capacidade de memória da impressora e ela vai perder esses dados, né? Então, o protocolo de transferência de dados entre o computador e uma impressora, ele tem um controle de fluxo no qual a impressora vai segurando o computador, dizendo até quanto ele pode transferir. Então, conforme vai liberando memória na impressora, ela vai ficando com espaço disponível, ela vai autorizando que o transmissor envie mais dados, tá? Na rede, o controle de fluxo é exatamente a mesma coisa, né? Um cliente, ele pode ser uma máquina mais lenta, que não tem a capacidade de processamento. O cliente não, né? O receptor. O receptor, ele pode ser uma máquina mais lenta, que não tem a capacidade de processamento dos dados que chegam na mesma velocidade que o transmissor tem de produzir, né? Então, o lado receptor, ele precisa controlar o ímpeto do transmissor. Ele precisa dizer até quando o transmissor pode transmitir, né? É aí que entra o controle de fluxo, né? Então, quando chegam dados, a entidade TCP que recebe esses dados coloca esses dados no buffer, coloca numa memória, né? E avisa o processo da aplicação receptora que dados estão disponíveis. Na verdade, na hierarquia, né, nós temos a camada de transporte, né? Aqui estou mostrando só o lado do receptor, né? A camada de transporte, e nós temos a camada de aplicação. A camada de aplicação é a camada onde está rodando o processo que vai receber os dados. Quando dados chegam ao TCP, né, esses dados chegaram via camada de rede, camada de transporte. A camada de transporte até pode sinalizar a aplicação que chegaram dados, né? Mas ele não injeta dados na aplicação. Ele só avisa para a aplicação que tem dados. A aplicação precisa ir buscar esses dados. Então, a camada de transporte no destino precisa de um buffer para armazenar esses dados que chegam. Então, quando alguma coisa é entregue para a camada de transporte coloca no buffer. Mais tarde, em algum momento, que pode ser imediato, mas também pode demorar, a aplicação vai até o buffer e pega esses dados do buffer e libera esses buffers. Aí o buffer vai ficar livre para que a camada de transporte possa receber mais dados. Então, a camada de transporte tem que ter uma atenção especial à utilização de seus buffers de recepção, né? Então, se o processo transmissor tiver liberdade para enviar dados sempre que necessitar, né,
e acontecer do processo hospedeiro-receptor não ler imediatamente os dados, pode acontecer um estouro do buffer, que é chegar a dados e não ter mais onde colocar. Tá? O controle de fluxo, né, elimina essa possibilidade do transmissor estourar o buffer no receptor, e ele é oferecido por intermédio do controle do tamanho da janela de transmissão. Né? Lembra da nossa janela de transmissão? A janela de transmissão que a gente viu semana passada, ela determina quantos bytes o transmissor pode enviar, sem confirmação. Exatamente pelo controle desse tamanho da janela de transmissão que é feito o controle de fluxo. Aqui no controle de fluxo, né? O receptor possui um buffer para armazenamento dos dados que ainda não foram entregues. Está aqui esse buffer. No nosso exemplo, um buffer de 5.000 bytes. Tá? Isso significa que quando for negociada a conexão, né, a gente viu que no estabelecimento da conexão é negociado os números iniciais de sequência. Mas outras coisas também são negociadas. Né? No segmento, vai um segmento TCP completo. Uma das informações que vai no estabelecimento da conexão é o tamanho do buffer de recepção, já o número inicial da janela de transmissão. Então, vamos imaginar o seguinte. A aplicação escreve 3.000 bytes no lado do transmissor. Né? O transmissor gera um segmento, tá? E a entidade TCP ou transmissão, então, envia esses 3.000 bytes para o outro lado. Então, sequência igual a 1, sempre lembrando o seguinte, a gente bota sequência igual a aqui para facilitar o entendimento, mas é um número aleatório. E vão 3.000 bytes no campo de dados. Né? Se vão 3.000 bytes, vai do número 1 ao número 3.000. O buffer, que tinha 5.000 bytes livres, agora vai ficar com 3.000 bytes ocupados e 2.000 bytes livres. Só tem 2.000 bytes. Se ele só tem 2.000 bytes, ele responde ao transmissor com ACK igual a 3001 para confirmar que recebeu até o 3.000 e com win, né, o window size, o tamanho da janela, igual a 2.000. O receptor está diminuindo o tamanho da janela de transmissão para fazer o controle de fluxo. Chega num determinado momento, a aplicação escreve mais 3.000 bytes. Né? Como o tamanho da janela é 2.000, a aplicação não consegue enviar os 3.000. Essa também é uma das razões pelas quais o TCP não preserva o limite da mensagem. Aqui é um pacote de 3.000. Porém, o que o TCP vai fazer? Ele só tem 2.000 bytes para mandar. Então, desses 3.000 que a aplicação pediu para mandar, o TCP só envia 2.000. 1.000 ficam armazenados localmente. Então, vem número de sequência igual a 3.001 e vão 2.000 dados. Né? 2.000 dados de bytes. 2.000 bytes de dados, melhor dizendo. Né? Bom, com isso aqui, o número de sequência inicial, o buffer ficou cheio, está com 5.000 bytes e está com tamanho 0 de bytes para receber. Né? O que ele faz? Confirma o 5.001, já que ele já recebeu 5.000. Tamanho da janela igual a 0. Quando é enviado o tamanho da janela igual a 0, tá? A aplicação não tem como enviar mais nada. Agora a aplicação escreveu mais 500 bytes. Né? O TCP ele já tinha 1.000 bytes da transmissão anterior e agora ele está com mais 500 bytes guardados da próxima transmissão. Ele não pode fazer o envio. Não pode fazer o envio porque a janela é 0. Num determinado momento no futuro, a aplicação lê 3.000 bytes. Quando a aplicação lê 3.000 bytes, libera 3.000 bytes no buffer e ficam só 2.000 ocupados. Né? Quando isso acontece, ele manda um novo segmento com o mesmo número de sequência inicial, já que não recebeu mais nada de novo, só que agora o tamanho da janela foi aumentado para 3.000. Como o tamanho da janela foi aumentado para 3.000 e o TCP tinha 1.500 bytes armazenados no buffer, tá? Ele envia esses 1.500 que faltam. Fica lá, número de sequência igual a 5.001, dados 1.500, ocupa mais de 1.500, fica 1.500 livres, 3.500 ocupados, e ele confirma todos os dados, 6.501, e a nova janela, 1.500. Então, você repara que o tamanho da janela de transmissão ela varia durante a transmissão, conforme os dados estão sendo enviados e recebidos. Uma janela de transmissão ela não tem tamanho constante. Ela desliza para a direita e ela tem tamanho variável.
podemos perceber que nesse caso aqui, né, o TCP ele até envia os dados de imediato. Ele até tentaria preservar o limite entre as mensagens. Mas olha o que está acontecendo aqui. Né? A aplicação escreveu 3.000. Num primeiro momento, o TCP enviou os 3.000. Tinha espaço. Depois, a aplicação escreveu mais 3.000. O TCP ele tenta enviar imediatamente, mas ele só tem espaço para enviar 2.000. Então, na outra transmissão, o TCP só enviou 2.000 bytes. Uma das razões pelas quais o TCP não preserva o limite das mensagens, porque não tem buffer no receptor. Depois, a aplicação escreveu mais 500 bytes. Né? Não tinha espaço, ficou preso. Assim que liberou, o TCP enviou o que faltava e mais um pedaço da próxima. Né? Então, esse é o funcionamento do TCP. E se houver uma perda de segmento de dados? Na mesma situação aqui, a aplicação escreve 1.000 bytes, a entidade TCP envia os 1.000 bytes, sequência igual a 1, dados igual a 1.000. O outro lado confirma a CK igual a 1.001, tamanho da janela igual a 4.000. Normalmente, conforme a gente já viu, confirma o dado e manda o tamanho da janela. A aplicação escreve mais 1.000 bytes, a entidade TCP envia 1.000 bytes. Sequência igual a 1.001, o que é o próximo que ele manda, com 1.000 bytes de dados. Não chega ao receptor. Como não chega ao receptor, o receptor não tem como fazer nada. Ele nem sabe que foi enviado. A gente lembra que a gente já conversou aqui que uma entidade, quando faz isso, sempre que ela envia informação, ela enviou essa informação, ela disparou um temporizador. E ela começou a contar o tempo para ser respondido essa informação. Como a informação não foi respondida porque não chegou lá, houve o estouro do temporizador. O que o TCP faz? Retransmite o mesmo segmento. Dessa vez, o receptor recebe os segmentos. Quando ele recebe, ele confirma, e fica tudo certo. Houve o reparo da perda do segmento transmitido. E se a perda for do segmento de confirmação? Então, o transmissor enviou a informação, mas se perdeu. A confirmação se perdeu. O receptor, tudo bem, já até botou no buffer. Como o TCP não recebe a confirmação, para ele não foi. Como não foi, ele, após o estouro do temporizador, transmite mais dados, que foram os dados que não foram confirmados. Os dados, quando chegarem no receptor, vão chegar repetidos. O receptor ele já sabe que ele recebeu do 1 ao 1.000. Então, ele não vai colocar no buffer, ele não coloca novamente no buffer. Ele percebe que é segmento que já foi recebido, ele descarta todos os dados que recebeu, e reenvia a confirmação. Então, ele reenvia a confirmação, na verdade, ele reenvia a confirmação anterior. A CK igual a 1.001, tamanho da janela igual a 4.000. Então, é assim que é realizado o controle de fluxo no TCP. Quem tem pergunta nenhuma aí? Tá tranquilão? Então, vamos lá. Qualquer coisa é só falar. Vamos ver um outro tipo de controle que o TCP faz, que é o controle de congestionamento. O controle de congestionamento ele visa evitar o congestionamento, controlar todo o tráfego na rede para que não tenhamos congestionamento. Alguns confundem controle de congestionamento com controle de fluxo, mas eles são bem diferentes. Você pode imaginar como o fluxo em uma via. Agora, o congestionamento, o engarrafamento numa cidade, por exemplo, ele envolve várias vias. Quando a gente diz que a gente tem um engarrafamento, a gente pode ter esse engarrafamento espalhado por vários pontos de uma cidade. É o que a gente está falando de congestionamento em rede. O congestionamento na rede, ele acontece, ele começa sempre num ponto em particular. Mas ele não afeta um fluxo apenas entre duas máquinas, ele afeta o fluxo de várias máquinas. Então, o congestionamento é um aspecto global, enquanto o controle de fluxo é um aspecto local de duas máquinas. Então, em uma rede de computadores, pode ocorrer de vários hospedeiros realizarem transferência de dados tentando utilizar a vazão máxima que seus enlaces permitem.
Isso é óbvio, né? Se eu tenho uma rede que tem uma possibilidade de uma grande vazão de dados, é o que eu quero. Eu quero usar a minha rede como um todo. Eu contrato lá uma rede de 250 megabits por segundo, eu quero usar os 250 megabits por segundo. Agora, o tráfego no núcleo da rede, né, pode elevar a níveis que comprometem a capacidade de transferência da rede, né? Ou seja, seu provedor ele tem uma capacidade de te mandar dados pontualmente entre o sistema dele final e a sua casa a uma alta taxa, mas ele pode estar com o núcleo comprometido, mal dimensionado. Então, não adianta você ter uma grande taxa em sua casa se o núcleo da rede estiver comprometido, né? Então, o tráfego no núcleo da rede pode se elevar a níveis que comprometem a capacidade de transferência da rede. Isso promove longas filas nos roteadores, né? E essas longas filas podem levar à perda de pacotes. E as filas vão aumentando cada vez mais. A fila de um roteador, na verdade, é memória. Se a fila está ficando cheia, significa que a memória está ficando cheia. Quando acaba a memória, não tem mais onde guardar nada. Ele começa a jogar fora. E ele começa a jogar fora, e a situação já está crítica, e o transmissor começa a não receber as confirmações, começa a transmitir cada vez mais. Então, se as transmissões normais já estavam gerando sobrecarga, imagina com retransmissão. A situação fica pior ainda. Isso é o que a gente chama de congestionamento, né? O sistema não está dando vazão e tem cada vez mais dados para trafegar nele. Isso leva a uma séria degradação do desempenho da rede como um todo, né? Porque você tem máquinas que não estão no núcleo de congestionamento, mas as informações entre elas precisam passar por esse controle por esse núcleo, né? Então ela fica presa ali, né? Então, controle de congestionamento ele pode se parecer com controle de fluxo, mas a tarefa é completamente distinta, né? O controle de fluxo cuida da transferência entre dois hospedeiros, entre transmissor e receptor, a fim de evitar o estouro de buffer do receptor. Já o controle de congestionamento é uma questão global, tá? Até frisar aqui, ó, questão global, né? Ela afeta toda a rede, diz respeito a toda a rede, e afeta todas as conexões que passam pela parte congestionada. Então, o controle de congestionamento, ele precisa evitar que o congestionamento ocorra, tá? Ele precisa estar atento ao que está acontecendo na rede e não deixar o congestionamento ocorrer, tá? Ao mesmo tempo, ele precisa fazer com que a rede ofereça um bom desempenho, utilizando ao máximo a largura de banda disponível, tá? Então, é um controle complexo, né, para fazer a rede ser utilizada ao máximo, desde que não cause congestionamento. Tá? Essa é a razão, às vezes, você se conecta numa máquina que tem uma capacidade altíssima de enviar dados, você tem uma excelente internet também, uma excelente conexão com a internet também, e você não consegue fazer o download na taxa adequada. Isso é porque está passando por um ponto onde tem risco de congestionamento. Então, as entidades TCP, elas dão uma freada nessa transmissão para evitar que aconteça congestionamento, que no fim vai ser pior para todo mundo. Quais são as causas do congestionamento? Vamos ver primeiro um exemplo mais simples aqui, tá? Hospedeiro A, hospedeiro B, ligados a switch e passando por um roteador, né? Vamos supor que o roteador consiga processar dados do switch 1 para o switch 2 a uma taxa de 100 megabits por segundo, tá? Então, seja por limite de linha, seja por limite de processador, o chaveamento aqui, a passagem de dados é de 100 megabits por segundo, né? E que todos os enlaces conseguem transmitir uma taxa de 1000 cada. Então, aqui consegue transmitir, por exemplo, a 1000, e aqui consegue transmitir a 1000. Assim como aqui embaixo, os dois computadores também conseguem transmitir a 1000, e esses dois também conseguem trabalhar a 1000. Suponha que a máquina A esteja enviando dados para a máquina D, então de A para D, com uma taxa TA, e que o hospedeiro B esteja enviando dado para C, né, com taxa TB. Então está representado aqui em verdinho a transferência de A, a transferência de B. Bom, se A tem capacidade de 1000, A envia com a taxa máxima que quer, 1000. B também tem uma capacidade de 1000,
está enviando com a taxa máxima que deseja, 1000. Né? Se todas as transmissões estiverem ocorrendo com perfeição e não houver necessidade de transmissão, né? Enquanto a soma das taxas de transmissão TA mais TB for 100, teoricamente o roteador consegue entregar. Né? Porém, os enlaces são de 1000. Né? Então, as máquinas vão tentar elevar ao máximo. Né? Se todos os 4 hospedeiros tiverem grande capacidade e conseguirem processar dados de forma que a transmissão de A mais a transmissão de B seja superior a 100 megabits por segundo, vai começar a acontecer algumas coisas. Né? Primeiro, o roteador não terá capacidade suficiente para processar essas transferências. Então, os dados estão chegando a mais de 100 megabits por segundo. Né? Então, a taxa de chegada no roteador ela é maior do que 100. E a taxa de saída do roteador ela é 100. Não é segredo nenhum para ninguém. Né? Se está chegando mais de 100, está saindo 100, o que está acontecendo aqui no roteador? Ele está ficando com cada vez mais pacote armazenado em sua memória, na sua fila. Né? Os buffers de saída do roteador começarão a encher e os pacotes vão ficar cada vez mais tempo dentro dos buffers do roteador. Aqui. Né? Vai haver um aumento significativo no atraso que os pacotes são submetidos enquanto passam pela rede. Então, quanto mais tempo eles ficam dentro do roteador, mais eles demoram para passar. Inclusive, chegando a um ponto do transmissor do TCP achar que eles não estão chegando lá, já que não chegam a confirmação. Então, ele acaba retransmitindo, piorando a situação. Né? Vai chegar um momento em que não será mais possível enfileirar pacotes, forçando o roteador a descartar os pacotes. Então, aquilo que chega mais será jogado fora. Tá? Não tem como. A gente tem que, na prática, mesmo antes de atingir a capacidade de 100 megabits por segundo, né, os buffers de saída começarão a encher, provocando atrasos, né, por causa de retransmissões que podem estar acontecendo. Na verdade, aqui está a carga sobre o roteador e aqui está o atraso, o tempo de atraso. Né? Conforme começa a carga, mais atraso o roteador começa a provocar. Até que chega um ponto que começa a crescer muito. Né? Esse ponto de inflexão aqui, onde começa a crescer muito, é o ponto que a gente diz que está no início do congestionamento. Aí o atraso vai a níveis absurdos e a rede começa a não funcionar direito. Isso aqui a gente viu um exemplo, né, bastante pontual. E um caso mais completo. É a mesma situação aqui. Ó. A máquina B enviando para a máquina C. A máquina D enviando para a máquina E. A máquina F enviando para a máquina G. E, de ponta a ponta, nós temos a máquina A passando por todos esses equipamentos e vindo até a última máquina, a máquina H. Né? O que acontece com essa transmissão da máquina A até a máquina H? Vamos supor que cada ponto desse aqui esteja acontecendo um congestionamento, conforme nós vimos na situação anterior. Né? Então, o que vai acontecer? Vai haver um congestionamento aqui, né? E vai começar a estrangular a informação nesse roteador. Né? Então, começa a jogar a informação fora. Logo, a taxa de transmissão de B para C vai ficar mais baixa. E a de A, que passa pelo do switch 1 para o switch 2, também vai ser estrangulada pelo roteador 1. Então, está escrito aqui, né? No caso, o roteador 1 é um caso particular do que a gente viu anteriormente, e ele provoca esse atraso. Né? Então, o atraso de saída tanto para C quanto para o switch 2 para enviar para frente será o mesmo. De B para C, a situação já fica ruim. De A para o switch 2 também fica ruim. Só que essa transmissão de A ainda tem um outro problema. Né? Ela já foi reduzida aqui. Quando ela for competir com esse novo ponto de congestionamento aqui, a transmissão de D para E vai ser estrangulada. Mas a de A, que já vinha sendo estrangulada, vai ser mais estrangulada ainda. Então, a situação já estava ruim passando por um roteador. Quando passa pelo segundo roteador, fica pior ainda. Né? Continuando no terceiro caso aqui, vai acontecer a mesma coisa. Já chega super estrangulada no switch 3. Quando competir com a transferência entre F e G, vai diminuir mais ainda. Então, ela sofre redução drástica no roteador 1, no roteador 2, no roteador 3. Tá? Consequentemente, sofrendo vazão em cada uma. Né? Chega um ponto em que A praticamente não consegue transferir nada, porque começa a ter muita perda de todas as suas transmissões, toda a rede.
né? Se a gente considerar aqui, ó, taxa de dados entregues corretamente e taxa de transmissão, tá? Enquanto a rede está com capacidade, a taxa, a quantidade de dados entregues é igual à quantidade de dados transmitidos. Mas conforme vai começando a chegar o congestionamento, começa a não fazer a entrega correta. Daqui a pouco, a taxa de dados começa a diminuir cada vez mais. E chega a um ponto em que você não consegue mais ter dados entregues. Se você está transmitindo muito, você não consegue ter dados entregues. Era melhor que estivesse transmitindo pouco, né? É nisso que vai se basear o controle de congestionamento. Se você sabe que transmitindo muito, você tem uma entrega cada vez menor, o ideal é você procurar achar o ponto de equilíbrio onde você consiga transmitir com máxima taxa de entrega, mesmo que você esteja transmitindo abaixo da sua capacidade. Então, agora o controle de congestionamento. Como a gente controla isso aí? Então, o TCP opera utilizando os serviços oferecidos pelo protocolo IP, né? O protocolo IP não oferece explicitamente informações relativas ao congestionamento da rede. Então, o IP não ajuda em nada, tá? O IP não dá nenhuma informação. O TCP tem que fazer tudo sozinho, então, né? Agora, o TCP, a gente viu que ele é um protocolo fim a fim. O TCP ele não consegue, ele não percebe o passo a passo da rede, né? Se vocês lembram do protocolo fim a fim, né? Você tem uma máquina origem, essa máquina origem passa por vários roteadores de uma rede até chegar no destino. Quem sabe o que está acontecendo nos roteadores é o IP, só que o IP não faz esse serviço. O TCP é uma ligação direta origem-destino. O TCP não tem ideia do que está acontecendo no núcleo da rede. Então, ele vai precisar adivinhar o que está acontecendo com base nas informações de origem e destino. E vai fazer um trabalho bem feito, tá? Tanto que ele consegue segurar bem os congestionamentos na internet, né? Então, o TCP faz uso de um controle de congestionamento fim a fim por causa disso, ele só tem informações fim a fim, né? Então, a entidade TCP no transmissor limita a taxa de transmissão de acordo com o congestionamento que ele percebe na rede, tá? Então, aqui, repara o seguinte, o controle de fluxo é feito pelo receptor. É o receptor que informa ao transmissor quanto ele pode enviar mais. O controle de congestionamento ele é feito pelo transmissor, né? O transmissor vai perceber o que está acontecendo pelas confirmações que ele recebe e ele vai controlar isso. Se a percepção for que não há congestionamento, o TCP pode aumentar cada vez mais a sua taxa de transmissão, até o limite que ele conseguir. Agora, se ele começar a perceber que tem congestionamento, ele tem que diminuir a sua taxa de transmissão. O que o TCP faz, então, é testar continuamente a rede. Enquanto ele está conseguindo perceber que não há congestionamento, ele aumenta. Começa a perceber congestionamento, diminui. Ele vai controlando isso aí. E é isso que dá a flutuação de transmissão. Às vezes a gente percebe que tem uma flutuação, a transmissão a hora aumenta, a hora diminui, a hora aumenta, a hora diminui, né? Durante uma transferência de um arquivo grande, por exemplo. É o congestionamento atuando. Ou melhor, o controle de congestionamento atuando. Então, ele realiza o controle de congestionamento criando o que ele chama de janela de congestionamento. O funcionamento da janela de congestionamento é bastante parecido com o funcionamento da janela de transmissão, né? O tamanho representa a quantidade de bytes que o transmissor pode ter na rede a qualquer momento. Ou seja, quanto ele pode transmitir sem confirmação. Então, é exatamente o mesmo princípio de funcionamento da janela de transmissão. Quando for realizar uma transmissão, a entidade TCP deve verificar tanto o tamanho da janela de controle de fluxo, quanto o tamanho da janela de congestionamento. Então, a controle de fluxo é aquilo que ele recebe do receptor, e a janela de congestionamento é o que ele calcula. O dado tem que ser transmitido sempre dentro do menor dentre essas janelas, tá? Ele não pode mandar mais do que nenhuma dessas janelas, né? Se a gente considera, essas aqui são as variáveis, tá, que tem no documento do TCP. RWND, né, tamanho da janela de controle de fluxo, tá? E CWND, tamanho da janela de controle de congestionamento, né? No final, que tem que ser respeitado pelo TCP, o algoritmo TCP, né,
programa TCP, ele pega o último byte enviado, menos o último byte confirmado. Isso tem que ser menor ou igual ao menor do tamanho da janela de condicionamento com o menor do tamanho da janela de controle de fluxo. Quando um temporizador de um transmissor se esgota, né, o que a gente imagina? Considera que houve uma perda de segmento e que o dado TCP tem que retransmitir os bytes não confirmados. Isso a gente já viu, né? Isso não é novidade nenhuma. O temporizador serve para controlar. Esses eventos eles são conhecidos como evento de perda. Então, o TCP ele começa a prestar atenção nos eventos de perda. Qualquer evento de perda para o TCP, ele considera ou ele desconfia que isso foi causado por algum congestionamento. Ele atua muito rápido, tá? Então não fica pensando muito. Outro exemplo de evento de perda, quando chegam sucessivas confirmações com o mesmo número de confirmação, né? Ou seja, o TCP está mandando dado, ele está recebendo como resposta sempre o mesmo número de confirmação. Ele já começa a desconfiar que alguma coisa está errada. Então, ele também considera que houve uma perda. Isso é um forte indício que houve perda no segmento de dados, né? Então, a fim de aumentar a eficiência, é comum que o TCP adiante retransmissões sempre que chegarem pelo menos 3 confirmações com o mesmo número de confirmação. Ou seja, o TCP ele usa um temporizador para saber quando já passou muito tempo, e quando o temporizador estoura, ele tem que retransmitir. Mas o protocolo é de livre implementação, né? Programadores de protocolos, né? O pessoal que especifica os protocolos, que implementa os protocolos, eles são livres para otimizar. E o que está falando aqui é que o TCP ele não espera o temporizador estourar. Se chegam 3 confirmações com o mesmo número de confirmação, ele desconfia que vai ter um atraso. Então, ele já retransmite aquilo que se perdeu, para tentar recuperar o mais rápido possível. O TCP considera que a perda de pacote se dá apenas por problemas de congestionamento. Tá? Então, isso aqui é verdade? Não é verdade. Tá? Perda de pacote pode estar por outras razões. Mas o TCP ele vai considerar que toda perda de pacote é congestionamento. O TCP ele vai considerar que a rede é confiável. Tá? Aí eu vou abrir um parênteses agora, só para dar uma adiantada para vocês em algo que a gente vai ver lá na frente. A gente vai estudar rede sem fio lá na frente. Tá? Rede sem fio, ela tem uma quantidade muito grande de perdas de transmissão. É bastante comum a perda de transmissão em rede sem fio. Aí, olha o tamanho do problema que nós temos. A rede sem fio é uma realidade hoje, né? Celular, notebook, tá? Ela perde muito pacote, né? E o TCP considera que toda perda é pelo condicionamento. Então, o uso de rede sem fio estaria introduzindo um erro na forma como o TCP percebe o funcionamento da rede, né? É por isso que a rede sem fio ela tem uma exceção em relação aos outros tipos de rede. A rede sem fio, no nível de enlace de dados, a rede sem fio ela controla também as transmissões. Se houver uma perda de transmissão de dados numa rede sem fio, o AP, né, o roteadorzinho, ele retransmite o dado para a máquina cliente. Da mesma forma, se o seu notebook transmite um dado para o roteadorzinho e esse dado se perde, a sua máquina retransmite. Isso por quê? Para não provocar erro lá em cima, lá na frente no TCP. Tá? Então, a gente vai ver na frente, né, essa característica da rede sem fio, mas é provocada por esse pensamento do TCP, que ele considera que toda perda é por congestionamento. Então, para não viciar o TCP, redes sem fio trabalham diferente. Bom, vamos supor o seguinte: não está ocorrendo evento de perdas. Tudo está fluindo normalmente. Então, a entidade TCP assume que não há congestionamento. Se não tem congestionamento, ela pode aumentar a sua janela de congestionamento. Tá? Tá mal escrito, né? Tem que também consertar isso aqui. Slide 244. Né? Na verdade, é o seguinte: não há congestionamento, ela pode aumentar o tamanho do congestionamento cada vez mais, com isso aumentando sua taxa de transmissão. Né? Então, se a rede estiver passando por dificuldade na entrega ou tiver enlaces lentos, vai começar o quê? Os segmentos vão começar a demorar a chegar no destino. Né? Vai começar a haver um congestionamento, os roteadores vão começar a segurar pacote.
Como os segmentos de dados começam a demorar a chegar no destino, obviamente, o receptor ele vai demorar mais para responder, né? Então, as confirmações também vão demorar. O TCP vai perceber essa demora, isso vai fazer com que a taxa do aumento da janela de congestionamento seja baixa, né? A janela de congestionamento ela vai aumentando conforme chegam respostas. Respostas estão demorando a chegar, ela vai aumentando devagarzinho. Se a rede tiver com sobra de banda, os segmentos chegarão rapidamente, as confirmações também chegarão rapidamente. Logo, a janela aumentará rapidamente, né? Com isso, a gente diz que o TCP é um protocolo autorregulado, porque ele aumenta ou diminui o tamanho da janela de congestionamento de acordo com a necessidade da rede. Ou seja, ele se regula para evitar o congestionamento. Então, para regular a sua taxa de transmissão, o TCP segue os seguintes princípios. Evento de perda indica congestionamento. A entidade TCP vai diminuir a taxa de transmissão sempre que houver um evento de perda. Na verdade, ele não diminui bem a taxa de transmissão, ele diminui o tamanho da janela de congestionamento, que, obviamente, pode implicar na diminuição da taxa de transmissão. A chegada de uma confirmação para um segmento que ainda não havia sido confirmado indica que estão chegando normalmente. Então, beleza. Não chegou a resposta, ele diminui a janela de congestionamento. Chegou uma confirmação, ele aumenta o tamanho da janela de congestionamento. Então, ele vai diminuindo e aumentando conforme vão chegando ou não as confirmações, né? Ele faz uma constante busca pela melhor taxa de transmissão, né? Então, ele vai chegar num ponto que ele vai ficar flutuando, né, ao redor da melhor taxa, né, conseguindo a maior taxa de transmissão possível, que implique no final para ele na maior taxa de recepção. Se ele ultrapassa esse limite, ele no final acaba fazendo chegar menos informação. Então, o TCP ele tem um princípio de funcionamento que é conhecido como partida lenta, tá? Partida lenta significa que o TCP ele já começa uma transmissão testando os limites da rede. Ele tem uma variável chamada CWND, né, que a gente já viu, que é o tamanho da janela de congestionamento, mas ele, para calcular o tamanho da janela de congestionamento, ele vai precisar utilizar outras duas variáveis, né? MSS é Maximum Segment Size, é o tamanho máximo de segmento, tá? A gente viu aqui que o TCP, ele quebra a informação em segmentos de até 64 KB. Mas ele pode estar passando, por exemplo, por uma rede Ethernet, uma rede cabeada. E a rede cabeada tem o tamanho de 1.500 bytes, né? Esse tamanho de 1.500 bytes vai limitar o tamanho do segmento TCP, tá? Então, o TCP vai acabar chegando lá com segmentos de 1.500 bytes. Então, MSS é o tamanho do segmento, do maior segmento possível. E RTT é o Round Trip Time, é o tempo de viagem de ida e volta. É quanto tempo a informação leva para ir e para voltar. Ou seja, quanto tempo um segmento, uma resposta leva para chegar no transmissor. No início da conexão, tá? O tamanho da janela de controle de congestionamento é estipulado em 1 MSS. Tá? Então, ou seja, transmite exatamente um segmento só, né? Como o tempo de ida e volta do segmento é dado por um RTT, né? A round trip time, é o tempo que levou para voltar, significa que a taxa de transmissão inicial da conexão é 1 MSS sobre 1 RTT, ou seja, é um segmento sobre o tempo de ida e volta, já que ele só mandou aquele segmento, tá? Isso aqui são dados que eu medi na minha internet, tá? Eu até modifico esse slide todo período para poder botar sempre o dado mais atual, tá? Então, aqui em casa, eu passo por uma rede cabeada, o meu MSS é 1.500 bytes, e o RTT entre o meu computador e o roteador aqui, no caso, eu exagerei logo, botei roteador, botei não o meu roteador em si, mas o roteador do meu provedor, tá? Então, 1.500 bytes e 20 milissegundos de tempo de ida e volta. O TCP começa a transmissão a 600 kilobits por segundo. Tá? Um detalhe, tá? A minha internet contratada aqui em casa é de 500 megabits por segundo. Então, estou pagando 500 megabits por segundo
e o TCP ele começa com 600 kilobits por segundo, 1000 vezes menos do que a capacidade. Tá? Então, onde vê esse número? Tá? A taxa é MSS sobre RTT. São 1.500 bytes sobre 20 milissegundos. Né? A taxa da rede é medida em termos de bits por segundo. Então, 1.500 bytes são 12.000 bits. 20 milissegundos são 0,02 segundos. Dividindo isso aí, dá a taxa de 600.000 bits por segundo, que dá 600 kilobits por segundo. Mas isso é a taxa inicial. O TCP ele vai crescer, tá, exponencialmente. Mas ele é chamado de partida lenta porque ele começa com um valor muito baixo de transmissão. Tá? A especificação do TCP diz que a cada confirmação recebida, a janela de transmissão aumenta em 1 MSS. Ou seja, ele envia uma informação, a confirmação chega. Se a confirmação chegou, ele agora aumenta em 1 MSS. Ele podia mandar um, agora ele pode mandar dois. Então, ele manda os dois. Conforme os dois chegam lá, as duas respostas chegam. Conforme a primeira resposta chega, já passa para 3 e para 4. Manda 4. Conforme as 4 chegam, já manda para 8. Então, vai crescendo exponencialmente. A cada vez que chegam as respostas, ele passa 16, 32, 64. O tamanho vai crescendo muito rápido. Né? Levando em conta esse tempo de 20 milissegundos, tá? Que foi o que eu medi inicialmente, por exemplo, anterior, a taxa inicial era 600 kilobits por segundo. Mas apesar de iniciar em 600 kilobits por segundo muito baixa, ela ultrapassa 300 megabits por segundo em 200 milissegundos. Tá? Ou seja, é uma partida lenta, a gente pode até imaginar, poxa, uma rede de 500 megabits por segundo, tá? Começar com 600, mas em menos de um segundo a taxa já chega ao limite da rede de 500 megabits por segundo. Tá? Então é só aquele momento inicial. Tá? Para a gente as coisas podem estar passando muito rápido. Para a máquina, lá para monitoramento da rede, as coisas acontecem de forma muito rápida. A percepção da máquina é muito rápida, então ela consegue reagir muito rapidamente. Bom, caso aconteça do temporizador do transmissor terminar sem o recebimento da confirmação, ele é aguardada, né? Algumas ações são tomadas. Tá? Então, o que acontece é, aqui, beleza, partida lenta, a gente viu, começa e rapidamente está transmitindo. E quando as coisas começam a dar errado? Tá? A gente vai ver depois num gráfico isso aqui, tá? Vou explicar aqui matematicamente, depois a gente vai ver num gráfico para ficar mais fácil a visualização. É definida uma variável chamada ST threshold, SS threshold, tá? Slow Start Threshold, tá? Limiar de partida lenta. Quem é CWND? CWND é o tamanho da janela de transmissão. A gente está vendo que ela está aumentando aqui, ó, exponencialmente. Quando alguma coisa deu errado, vamos supor que deu alguma coisa errada quando o CWND é igual a 8. Tá? É definido uma variável SS threshold que recebe a metade do valor de CWND. Então, ele recebe metade do valor. Então, vou tentar fazer um gráfico depois para interpretar melhor agora. Está crescendo o CWND. Estou podendo transmitir cada vez mais. Tá? De repente, tem uma perda aqui. É definido SS threshold com valor, metade do valor, então, metade do valor que tinha no momento, e CWND baixa para 1. Volta lá para baixo. Tá? E o processo de partida lenta é reiniciado. Ele começa a crescer novamente. Tá? Ele vai crescendo novamente, conforme vão chegando. A partir dessa segunda rodada, o valor continua aumentando em 1 MSS a cada confirmação recebida. Tá? Até que se iguale o valor de SS threshold. Tá? Então, vem crescendo, chegou naquela metade daquele valor, beleza. Tá? Chegou num ponto. Então, ele considera que houve um problema de condicionamento aqui, desceu, foi subindo, chegou na metade do ponto onde deu o problema. Tá? A partir desse momento, o TCP muda para um modo chamado prevenção de congestionamento. Então, até aqui, ele estava no modo partida lenta. A partir desse ponto, ele entra no modo prevenção de congestionamento. A gente vai ver no próximo slide como ele funciona. Tá? Agora, se ele recebe 3 confirmações com o mesmo valor, ele vai entrar no modo de recuperação rápida, que a gente também vai ver daqui a pouco como funciona. Tá? Esse algoritmo de controle de congestionamento TCP é padronizado pela RFC 56881.
Então, vamos lá, vamos ver então agora como são os modos de prevenção de congestionamento e de recuperação rápida. Então, o primeiro dele, prevenção de congestionamento. Aliás, vamos comentar os nomes, né? Prevenção de congestionamento. Ele tenta prevenir o congestionamento. Agora, começa a chegar muitas confirmações, ele entende que ele não conseguiu prevenir. Aconteceu o congestionamento. Então, ele entra em recuperação rápida, para fazer uma rápida recuperação do sistema e acabar com o congestionamento. Então, a prevenção de congestionamento, né? Quando entra no modo de prevenção, o valor de CWND é metade do valor que tinha quando o congestionamento ocorreu pela última vez. Então, lembrando, né, aquela situação que a gente estava. Foi subindo, ele assume que aconteceu o congestionamento, ele volta para o valor 1 e começa a subir novamente, sendo que existe uma variável que limita aqui na metade do que aconteceu antes. Então, nesse ponto, ele entrou no modo prevenção de congestionamento. É o que a gente está vendo. O TCP passa a aumentar o tamanho de CWND mais lentamente. Então, em vez de ele continuar naquela taxa que ele vinha, tá, aqui, ele vai aumentar de forma menor. Né? Então, em vez de aumentar o valor em 1 MSS a cada confirmação que chega, ele é aumentado a cada RTT, a cada tempo de ida e volta. Então, lembrando, antes era a cada confirmação, as confirmações chegavam a cada RTT. As confirmações todas chegavam em paralelo. Agora ele começa a aumentar numa taxa menor. Tá? Ele inclina aqui, ele vai começando a chegar mais devagarzinho, para poder sentir melhor o ponto do congestionamento. Tá? Nesse momento, como ele está subindo mais lentamente, a cada novo esgotamento do temporizador, né, o algoritmo calcula um novo valor para SS threshold. Novamente, é metade do valor atual. Inicia o processo partida lenta. Então, assim, a cada vez que ele chega novamente num ponto em que ele teve o congestionamento, o que, que ele faz? Desce novamente e continua todo o processo. Né? Isso porque ele acha que aconteceu o congestionamento. Esse algoritmo, tá, ele faz com que o transmissor fique sempre próximo à taxa limite que pode transmitir. Tá? É um algoritmo que traz um excelente desempenho para toda a rede. Tá? A preocupação do controle de congestionamento não é melhorar a situação da máquina local somente, mas melhorar a situação em toda a rede. Isso aqui coloca todo mundo no limite do congestionamento, utilizando a rede ao máximo. Já no processo de recuperação rápida, tá? Bom, recuperação rápida inicia quando são recebidas 3 confirmações com o mesmo número de sequência, né? O transmissor, ou seja, o que está acontecendo aqui? O que é mais provável que esteja acontecendo? Né? Vamos analisar o comportamento do TCP. Né? O TCP manda uma informação e ele recebe. Ele mandou até o pacote N-1, então ele recebe a confirmação do N. Beleza, tudo bem. Aí vamos imaginar o lado receptor aqui. O lado receptor. Transmissor, desculpe. Mandou outro. Está mandando cada vez mais. Está mandando. E o que ele está recebendo? Confirmação de que chegou o N. Confirmação de que chegou o N. Confirmação de que chegou o N. Né? Aí o que o transmissor começa a pensar? Pô, eu estou transmitindo coisas novas, mas só me chega a confirmação de um carinha que eu já transmiti há muito tempo. Eu acho que todo mundo vai desconfiar, né? Houve a perda do segmento que carregou o pacote N+1. Tá? Então, chegou 3 confirmações com o mesmo número de sequência, ele assume que pode ter havido perda de segmento. Né? E ele também, a gente já viu que ele também assume que a perda de segmento só acontece por congestionamento. Tá? Então, ele retransmite, ele não precisa esperar o temporizador estourar, ele já retransmite, e após a retransmissão, a variável SST threshold recebe o valor correspondente à metade do valor contido em CWND, né? Tal qual a gente viu na partida lenta. E CWND é atualizado com o valor SS threshold mais 3. Tá? Ou seja, na recuperação rápida, ao invés de acontecer o que acontecia na partida lenta, que quando batia o condicionamento ele descia direto,
Tá? O que acontece? Agora, ele entrou no modo de operação rápida, ele está mais lento aqui. Quando bate o questionamento lá em cima, é definido o ponto que é a metade, e ele só desce até esse ponto que é a metade mais 3. E aí ele começa a subir novamente. Né? Então, ele não precisa, quando ele está já aqui, o que aconteceu é que ele não esperava pelo congestionamento, então ele desce drasticamente. Agora, aqui ele já está buscando pelo ponto de congestionamento. Quando ele está buscando pelo ponto de congestionamento, ele só desce um pouco, ele não precisa descer tudo. Isso significa que o TCP ele vai flutuar em torno daquele limite onde o congestionamento acontece, utilizando a rede ao máximo. Né? Então, quando param de chegar confirmações duplicadas, as variáveis recebem o valor contido em SST threshold e o algoritmo entra novamente no modo prevenção de congestionamento. Tá? Então, volta ao modo de prevenção. Qual é o comportamento da rede? Né? O comportamento do controle de congestionamento esperado, tá? É esse aqui, então. Né? A gente vem na partida lenta, ela vai crescendo exponencialmente, aí tem a perda de pacote. Aí desce bruscamente. Volta para a partida lenta, né? Tem o SST threshold que foi calculado aqui quando teve essa perda. Ele começa a subir mais devagar, começa a subir devagarzinho. Aí tem um triplo ACK, congestionamento. O que ele faz? Ele não está mais na partida lenta, então ele não desce tudo. Ele calcula um novo SS threshold e começa desse ponto. Cada vez que tem um triplo ACK, tá? Repetindo, ele entra novamente no modo de prevenção. Até que acontece novamente um timeout aqui. Teve o timeout, não recebeu confirmação nenhuma. Se o temporizador estourou, aí desce tudo, aí para. Aí, novamente, partida rápida, prevenção de congestionamento, né? E vai lá. Né? Esse gráfico, no final, tá? Ele é todo pontudinho, né? Parece um serrote. Tá? Por isso é que ele é conhecido como gráfico dentes de serra. Né? Ele lembra a serra de um serrote. Tá? Se você olhar uma transmissão do TCP a longo prazo, né? A transmissão está acontecendo mais ou menos essa coisa aqui. Né? Lembrando um serrote, por isso que a gente chama esse gráfico de dente de serra. Né? Bom, com isso aqui, né, a gente encerra o nosso assunto camada de transporte. Né? Na próxima aula, a gente vai entrar já em camada de rede. Né? Na camada de rede, a gente vai estudar a rede de forma geral também. Depois, nós vamos ver as particularidades do protocolo IP, que é o protocolo de rede da internet. Ô, professor, nesse camada de rede, a gente vai ver, tipo, máscara de rede, essas coisas ou não? Vamos ver cálculo de endereço IP, tudinho. Exatamente. Né? Beleza, Tem que beleza. ver, né? É lá que a gente vê. Fechou, então. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer? Não, tranquilo. Então, beleza. Deixa eu só puxar aqui, né? Ele me dá no final o relatório, mas eu sempre gosto de puxar para garantir uma relação de presença. Já fez o download. Então, beleza. Tá? Então, a gente está terminando aqui. Então, como sempre, né? Daqui a pouco eu já disponibilizo essa gravação para se alguém quiser assistir. Tá? E também eu vou ficar até o final da aula aqui. Eu vou mutar aqui, mas se alguém quiser, é só me chamar que eu atendo vocês aí qualquer dúvida. Tá? Então, boa semana para todo mundo aí, bons estudos para vocês. Valeu. Obrigado, professor. Um abraço. Valeu, professor, um abraço. Boa semana, professor.